E o que são essas classes gramaticais? Bom, na língua portuguesa, quando nós formamos uma frase, essa frase, obviamente, como eu já expliquei para vocês em alguns momentos, elas são formadas por palavras, né? Então, eu tenho aí a junção de palavras que formam uma frase. Às vezes eu posso ter só uma palavra que vai formar uma frase, seja ela uma frase nominal ou uma frase verbal, mas eu tenho uma frase de qualquer maneira, ok? Então, só que essas palavras, aí dentro de um determinado contexto, elas vão ser classificadas, né, morfologicamente. Aí a gente tem aquele conceito da morfologia. De que se ocupa a morfologia na língua portuguesa? Ela está ali para fazer o quê? Para classificar as palavras de acordo com o contexto em que elas estão inseridas. Aí não é à toa que eu tenho aquelas 10 classificações, tá? 6 classificações de palavras que são consideradas variáveis e 4 classificações de palavras que são consideradas invariáveis, tá? Dessas 6 variáveis nós temos substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo, e as 4 invariáveis, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Basicamente, o que isso quer dizer? Qual é o critério para uma palavra ser variável? Qual o critério para uma palavra ser invariável? É muito simples. Vamos imaginar que dentro de uma frase, eu posso pegar uma palavra que está no masculino e transformar essa palavra, né, passar essa palavra para o feminino. Se eu consigo fazer isso, eu tenho variação. Eu tenho alteração na palavra e eu vou dizer que essa palavra é variável. Se eu não consigo fazer isso dentro de uma determinada frase, essa palavra vai ser classificada como invariável, tá? Ah, professor, mas assim, eu estudei, por exemplo, que a palavra muito, que é um exemplo que eu adoro, a palavra muito é uma palavra, é um advérbio de intensidade. Ele fala muito, né? Eu falo muito, no caso. Eu estou aqui apresentando uma circunstância para o verbo falar. Qual é a intensidade que eu digo? Muito. Eu falo. Uma coisa é falar, outra coisa é falar muito. Só que, professor, essa palavra muito, eu vi, por exemplo, que quando eu tenho frases do tipo muitos homens e muitas mulheres, eu percebo que eu tenho muitos com acréscimo de um S e eu tenho muitas, que além de ter o acréscimo do S, eu troquei esse O pelo A. E aí, como é que funciona? É aí que a gente entende, né, a situação agora. Ó. Nessa primeira frase, a palavra muito, ela vai ser classificada como um advérbio, ou seja, é um advérbio de intensidade, portanto é uma palavra invariável dentro dessa primeira frase. Eu falo muito. Nos outros 2 casos, ó, muitos homens, tarará, tarará, muitas mulheres, tarará, tarará. Aqui eu tenho a palavra muito, né, se comportando aí como muitos e como muitas, com a classificação de adjetivo. Tá? Então, o que eu vou perceber? Que se ela for um adjetivo dentro de determinada frase, vai ser invariável. Se ela puder variar dentro de uma determinada frase, eu vou classificá-la de acordo com aquelas 6 que estão definidas. Aí eu preciso saber. Eu não vou simplesmente olhar, a palavra alterou, então eu vou marcar como palavra variável. Mas aí eu preciso saber quais são essas palavras variáveis. E a gente inicia esse estudo das palavras variáveis pelo substantivo. Não sei se vocês algum dia na vida pararam para se perguntar por que a primeira classe gramatical que nós estudamos é o substantivo. Ó, a exceção do verbo, que é lá na análise sintática o elemento principal, mas aqui na morfologia, as palavras todas que vêm depois, elas meio que gravitam aqui, né? Gravitar ao redor eu acho que é meio redundante, mas é essa expressão que é utilizada. Elas gravitam aqui perto do substantivo. Não é à toa que quando nós vamos estudar o adjetivo, a relação que é estabelecida do adjetivo tem que ser com o substantivo. Quando eu vou estudar, por exemplo, o artigo, funciona da mesma coisa. O numeral, do mesmo jeito. Tá? O pronome geralmente substitui quem? Um substantivo. Então, essas outras 4, adjetivo, artigo, numeral e pronome,
elas estão aqui de acordo com o substantivo. E quando nós chegamos ao verbo, que é a última classe gramatical estudada aí para essas palavras variáveis, o que nós temos? Nós temos também o verbo ali se relacionando com um substantivo. Tá? Para eu poder, por exemplo, fazer uma flexão do verbo, e se eu digo assim, olha, a menina, as duas meninas, eu tenho as duas meninas. Eu tenho meninas, substantivo. As, artigo, duas, numeral. Aí depois eu quero acrescentar um verbo no presente. As duas meninas chegam, né? Ou as duas meninas dormem. Tá aí. As duas meninas dormem. Perceberam que eu tenho ali a palavra meninas, que é uma palavra feminina, de acordo com a regra gramatical. Eu tenho o artigo concordando com esta palavra meninas. Eu tenho numeral concordando. Eu poderia até acrescentar um adjetivo, né? As duas meninas africanas, por exemplo, dormem. Então eu tenho todas essas palavras aqui de acordo com o substantivo. Então digamos que o substantivo aqui é um termo essencial dentro da análise morfológica. Por isso que nós começamos falando dele, tá? Então, e aí, esse substantivo, ele serve para quê? Qual é a função dele dentro da morfologia? O substantivo é a palavra que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, sentimentos e um monte de coisas que nós pudermos nomear, e isso será chamado de substantivo. Às vezes, tem gente que confunde. Acha, por exemplo, que a cadeira é o nome de um objeto. Então eu vou nomear aqui, eu classifico como substantivo. E às vezes que palavras como solidariedade, tristeza, dor, essas palavras também são nomes de coisas. Eu não preciso necessariamente pensar, o substantivo próprio, o nome de alguém. O nome de uma pessoa é substantivo, ou um objeto. Não, eu preciso lembrar que tudo que possui nome vai ser chamado de substantivo. Tá? Independente se isso é um ser vivo ou não, se isso é um ser que eu possa tocar ou não, ou se esse é um ser que ele tem dependência, ele não tem dependência da existência de outro ser, ou ele vai precisar de outro ser para que ele exista. Tudo que tem nome, nós vamos classificar como substantivo. Ok? Certo? Não se esqueçam disso. Então, quando vocês estiverem analisando as questões, observem lá se o enunciado pede para classificar os substantivos, então observem todas as palavras que aparecem ali naquele texto que estão ali com a condição de nomear um ser, um objeto, um sentimento, um lugar, um fenômeno, qualquer coisa que possui nome é substantivo, ok? Então esse é um conceito que a gente tem que guardar para sempre. E aí nós temos, logicamente, as classificações desses substantivos. Então eu tenho, por exemplo, já que ao meu redor eu percebo que existe uma quantidade aí muito grande de coisas que eu posso nomear, né? Coisas, pessoas, seres. Agora mesmo você pode estar aí estudando e observe quantos substantivos estão perto de você. Aqui na sua frente tem o celular, o computador, o tablet, a televisão, o que quer que você esteja utilizando para estudar. Aí você tem um caderno, você tem uma caneta, a roupa que você está usando, cada peça que você está usando tem um nome, né? Você mesmo tem um nome. Então tudo isso é substantivo. Mas cada um desses substantivos pode ser classificado de uma maneira diferente. Todos têm nome, claro, mas eles não serão classificados da mesma forma, porque existem critérios para a classificação desses substantivos, tá bom? Então vamos ver aqui quais são. Primeiro, o substantivo ele pode ser classificado como um substantivo comum. Aí eu penso, a palavra comum. Comum é uma coisa que é, digamos,
mais geral, né? Olha, isso aqui é comum a todos, essa sala é comum a todos. Eu quero dizer que qualquer pessoa pode entrar naquela sala, tá? Olha a definição, ó. O substantivo comum designa seres da mesma espécie. Então, eu olho para cá para os exemplos, ó. Pessoa, eu digo, uma pessoa. Então, isso é genérico. Qualquer um é pessoa, tá? Eu, você, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu vizinho, o seu amigo, o professor de outro lugar. Todos nós estamos aqui na condição de pessoas. Nós somos da mesma espécie, tá? Gente, a mesma coisa. Tá? Independente de qual parte do mundo que esteja, nós vamos, né, ter até aquela expressão, é gente como a gente. Tá? Gente como a gente, como nós somos. País. Né? Existem aí vários países. Mas, quando eu falo assim, o país ou os países, eu estou me referindo a quê? A seres que são da mesma espécie. Eu penso, por exemplo, em Brasil, em França, em Japão, em Argentina, em Alemanha. O que eles têm em comum? Todos eles são países. Tá? Por isso que o substantivo comum é classificado dessa maneira. Depois, nós temos o substantivo próprio, que diz o seguinte, ó. O substantivo próprio, ele particulariza os seres. Aí é a grande sacada. Lembra que eu falei sobre, ó, país. Aproveitando aqui o exemplo, ó, país. Eu falei que existem os países, né, um determinado país. Mas, agora eu quero especificar. Eu sei que existem aí muitos países no nosso mundo, né, no planeta Terra. Né? Aí eu começo pelos continentes. Ó, substantivo comum, continentes. Quais são esses continentes? Agora eu vou especificar, eu vou particularizar. Eu sei que existe Europa, eu sei que existe América, né? E na América nós temos América do Norte, América Central, América do Sul, África, Oceania, Ásia. Né? São esses os continentes que nós conhecemos aí normalmente. Tá? E aí os países. Eu tenho Brasil, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Austrália, Rússia, China. Cada um desses países possui um nome. Ou seja, isso está de maneira particular. A mesma coisa funciona com as pessoas. Tá? Você pode pensar assim, professor, realmente, todos os países ao redor do mundo, eles têm um nome específico. Sim. Embora alguns até se pareçam, né? Por exemplo, tem Guiana, mas tem Guiana Francesa. Tem, por exemplo, tem Guiné, aí tem Guiné Equatorial, tem Guiné-Bissau e tal, né? Beleza. Mas ainda assim eles têm um nome particular. Mas e aí, por que as pessoas, mesmo possuindo um nome igual, ainda assim nós classificamos como substantivo próprio? Já pararam para pensar sobre isso? Porque aqui, olha, eu penso, o meu nome, aqui, Eduardo, Carlos Eduardo. Eu conheço outras pessoas que se chamam Carlos Eduardo. Conheço outras pessoas que só são conhecidas por Eduardo, assim como eu conheço outras que são conhecidas apenas por Edu. Sim. Mas e aí, por que ainda assim, se eu fosse classificar dentro de uma frase o nome Eduardo, eu classificaria como um substantivo próprio, já que a ideia é particularizar? Bom, nós só classificamos como substantivo próprio, por quê? Porque mesmo essas pessoas tendo nome igual, mas é o Eduardo específico, é a Raimunda específica, é a Judite específica, é a Margarida, a Magnólia, é o Fernando, é o Rafael. Mesmo que sejam nomes iguais, mas essas pessoas são pessoas específicas. Mesmo que sejam, você pode pensar assim, eu tenho um primo que se chama Pedro, o meu irmão também se chama Pedro. Os dois têm o nome de Pedro, mas um Pedro é seu primo, que é específico, e outro Pedro é seu irmão. Por isso que eu preciso classificar
o substantivo como substantivo próprio, tá bom? Aí nós temos exemplos aqui, ó, Brasil, Maranhão, Jupira, né, minha parceria aqui, Jupirona, tá? Rima de Jurema, ok? Um detalhe para esse substantivo próprio, tá? Ele deve ser escrito com iniciais maiúsculas, e tem muita gente que às vezes esquece, tá? Vai, por exemplo, publicar alguma coisa na rede social, aí tem o nome de alguém, a pessoa bota com a inicial minúscula. Não, coloque com a inicial maiúscula, isso é uma regra da língua portuguesa, tá? Independente de qual seja o substantivo próprio, ele deve ser escrito com iniciais maiúsculas. Isso serve para lugares, Brasil, Maranhão, ou pessoas, Jupira, Jurema, Eduardo, tá? Mas também vai servir, por exemplo, para os órgãos públicos. Tem gente que coloca em redação, né? Coloca o Ministério da Educação, tá aí. Bota Ministério e Educação com iniciais minúsculas. É errado. Órgãos públicos, né, órgãos federativos, eles também devem ser escritos com iniciais maiúsculas. Quando eu falo ministérios de maneira genérica, tudo bem. Mas quando eu estou falando de um ministério específico, Ministério da Economia, Ministério da Educação, e tantos outros que nós temos aí no nosso país. Tranquilo? Certo? Então não se esqueçam. O substantivo próprio, ele particulariza, ele especifica, justamente por especificar, ele deve ser escrito com a inicial maiúscula. Substantivo simples, né? Aí agora nós vamos entrar em dois critérios aqui. E eu já peço que vocês olhem para cá também, ó, simples e composto. Esses dois aqui estão bem relacionados, assim como comum e próprio tem a sua relação mais próxima, tá? Então, nós sempre estudamos assim, quando eu vou classificar, eu preciso classificar seguindo esses critérios. Esse substantivo, ele é um substantivo comum ou ele é um substantivo próprio? Ah, ele é comum. Aí, se ele for comum, eu passo para a próxima classificação. Ele vai ser simples ou composto? Quando é que ele é simples? Quando ele é formado por uma palavra, por uma única palavra, tá? Como assim, professor? Uma única palavra. Aí você tem que voltar lá para a aula que fala sobre a estrutura da palavra. Quando eu digo uma palavra na língua portuguesa, eu estou me referindo a um radical. Ok? Quando eu falo em uma palavra, eu estou falando de um radical. Não lembra o que é isso? É só lembrar que o radical é aquela parte lá, né, que possui o significado da palavra. E a esse radical eu posso acrescentar desinências, eu posso acrescentar sufixos, prefixos. Ok? Não se esqueçam. Então nós temos aqui, ó, quando eu penso em casa, qual é o radical da palavra casa? Aqui, ó, até a letra S. Radical da palavra carro, até o segundo R. O radical da palavra pedra, até o R também aqui, ó. Então, eu olho para casa, carro e pedra e percebo, né, em tantos outros exemplos, que aí nós temos uma infinidade de palavras na língua portuguesa, né? Que essas palavras aqui, elas só têm um radical, portanto, eu digo que elas são formadas por uma única palavra, que é casa, carro e pedra. Mesmo que nós tivéssemos casebre, carroça e pedregulho, ainda assim nós teríamos substantivos simples. Por quê? Porque em casebre eu só tenho um radical, que é até a letra S. O ebre lá é um elemento que eu acrescentei à palavra para formar uma nova, né? Carro, carroça, carrinho, carreta. Pedra, pedrinha, pedreiro, pedregulho. Então, todas essas palavras são substantivos simples. Ok?